E aí, pessoal? Hoje eu trago para vocês o modelo rico versus modelo anêmico. O modelo rico e anêmico é um assunto que vocês vão encontrar muito quando chegarem lá na parte do DDD ou começarem a trabalhar com uma arquitetura mais limpa, que você acaba tentando tirar a complexidade de alguns lugares, guardando em outros. E aí vocês vão se deparar com esse conceito. O modelo anêmico também você vai achar aí como classes anêmicas, domínio anêmico, modelo de domínio anêmico. Pense sempre que o anêmico é o que vai estar por ali. A gente utiliza essa palavra anêmico para demonstrar que é uma classe, vamos dizer assim, um pouco mais fraca. Fraca no sentido não aqui de tipagem, mas fraca assim, no sentido que não faz muita coisa. Pensa, é essa analogia que eu faço assim, quando eu preciso lembrar do anêmico. A pessoa anêmica ela é uma pessoa que não faz muita coisa, ela está enfraquecida, ela não tem muito comportamento. Então o modelo anêmico ele vai seguir nessa linha aí. Eu vou mostrar para vocês, obviamente na prática vocês vão entender um pouco melhor. Ó, deixa eu começar já apresentando o código para vocês, a gente vai começar aqui pela nossa classe anêmica. Lembra que eu falei modelo, classe, anêmica, é tudo a mesma coisa. A gente sempre vai estar falando de uma classe que, em geral, vai ter somente dados, né? Aqui vocês podem ver que a gente tem as propriedades guardando os dados. Eu coloquei este método aqui, que acaba sendo um comportamento, somente para facilitar a nossa vida na hora que a gente for imprimir o aluno. Então eu dei um override no toString. Então quando eu utilizar o toString dessa classe aluno, ele já vai retornar para mim o ID, nome, idade e a contagem, que quantos cursos este aluno tem. Mas como eu disse, o modelo anêmico, ele se caracteriza por não ter comportamento. Aí você vai falar, mas esse aqui já tem comportamento. Sim e não. Tem um comportamento, mas é um comportamento que vocês veem aqui que é muito tangencial à finalidade do aluno. O que eu quero dizer com isso? Que embora ela esteja aqui, ela não serve exatamente para a gente lidar com os dados do aluno, a gente está somente imprimindo, e mesmo que a gente possa considerar isso, é somente um método. Vocês vão ver ao longo da explicação que a gente precisa de muitos outros métodos para deixar essa classe aqui mais robusta, rica, como a gente geralmente chama, e de uma forma mais segura para utilizar. Mas vamos primeiro começar com ela, que é a nossa classe anêmica. Então a gente tem aqui a ID, nome, idade e os cursos e esse toString que eu falei. Aqui em cima, lembrando que eu estou usando o top level statements, então eu tenho que colocar a classe aqui embaixo, né? Mas se fosse num cenário mais comum, eu colocaria em outra classe, em outro arquivo, na verdade, no seu próprio arquivo para ficar mais organizado. Eu deixo assim para que você, de uma vez só, consiga ver todo o meu programa. Então aqui em cima eu crio uma instância, né, da classe aluno, da nossa classe aqui embaixo. E eu tenho aqui é para simular, imagine que mais uma vez a gente está naquele grande sistema de uma, sei lá, faculdade que a gente criou. E aí em algum ponto do nosso sistema a gente vai ter esse método para matrícula. Efetivamente eu vou jogar um aluno lá e ele vai matricular, ele vai fazer algumas verificações, ele vai fazer algumas gravações, vai mandar para o banco de dados, papapá, e no final ele vai me dizer, ó, seu aluno está matriculado. É lógico que, como aqui é só um exemplo de teste, imagine ó, que aqui a gente teria feito todo um processamento, mandado para banco de dados, etc. Mas para facilitar a nossa ideia, eu vou colocar só aqui um ifzinho para saber que se ele for maior de 18, aí o aluno está matriculado. No nosso caso aqui, o nosso caso de uso, a gente imagina que na nossa escola só pode entrar gente maior que 18. Ou, se eu quiser, maior ou igual a 18. Pronto, vamos deixar maior ou igual, que fica uma coisinha um pouquinho mais comum do nosso dia a dia. Então vamos lá, primeiro eu vou só criar o aluno e vou dar esse writeLine nele. Olha o nosso resultado. Como a gente somente criou o aluno e já mandou imprimir toString aqui no console, repara, ele veio com o aluno com ID 0, sem nome, idade 0, curso, não aparece nada, não aparece a contagem, porque na verdade esse cursos aqui, que é uma lista, eu já mostro para vocês, tá nula. Se eu tentasse, por exemplo, matricular esse aluno, eu teria todo um problema, porque aqui eu precisaria verificar se ele tem a idade, e aí a gente ia verificar que, por exemplo, esse aluno aqui, ele não tem 18 ou mais, ele não tem nome, mesmo que eu tivesse feito, por exemplo, isso aqui, ó, eu conseguiria burlar isso aqui, porque aí ele teria realmente 18, mas a gente teria fazendo a matrícula de um aluno que não tem nome, um aluno que não tem curso cadastrado, se é que eu quero pôr o curso antes ou o curso depois. Então a gente vê que tem um problema. E qual que é o maior problema aqui? É que uma classe anêmica, ela não garante que a sua instância ela está pronta para uso. No sentido de que ela está validada.
que eu quero dizer é, olha só, esse aluno, eu criei ele aqui, ó, na primeira linha eu já criei ele. Se fosse um modelo rico, ele já nem deixaria eu gravar de uma forma que ela está inconsistente, ou seja, sem a idade, sem o nome. Um modelo rico, ele garante que qualquer instância dele, em qualquer momento de todo o seu programa, ele sempre vai estar validado. Então, se a nossa regra é tem que ser maior ou igual a 18, em momento algum eu vou conseguir fazer sequer ele ficar com menos de 18. Se eu quiser criar, por exemplo, uma regra para o nome sempre vai estar preenchido. Ou se eu quiser, sei lá, com mais de 5 letras, sempre vai estar. E aí eu não preciso fazer esse tipo de verificação. Porque você está vendo que eu estou fazendo na matrícula, eu estou verificando aqui se ele é maior ou igual que 18. Aí se eu quisesse manter uma consistência utilizando do jeito que está aqui, eu teria que verificar se tem algum curso cadastrado, eu teria que verificar se o nome está preenchido, uma série de coisas. E aí quando eu fosse criar, por exemplo, sei lá, imprimir a etiqueta do aluno, eu teria que verificar de novo, porque eu não posso imprimir a etiqueta sem nome. E se eu fosse, sei lá, dar uma nota, eu tenho que ver se ele, se ele tem curso. Eu tenho que ficar levando essa verificação para todo canto do meu sistema. Aí imagina só que aqui na matrícula, lá na etiqueta, lá em outras, sei lá, 10, 50, 100 métodos, porque um sistema grande tem isso tudo. Eu tenho que colocar que verificar se o nome está vazio ou é maior que 5 caracteres. E aí, por algum motivo, eu tenho que mudar, sei lá, baixou uma lei do Ministério da Educação que o cadastro tem que ter no mínimo o nome para ser considerado completo, tem que ter no mínimo 10 caracteres. Eu tenho que sair nessas 10, 50, 100, quantos métodos eu tiver utilizando essa verificação e alterando lá. E aí é passível de erro, você vai mexer em mais partes do programa. Então, qual que é uma forma aqui que seria muito boa ou recomendada? A gente colocar essa verificação dentro da própria classe, dentro do nosso próprio modelo aqui, o nosso aluno. Então, a gente deixa que a classe aluno seja responsável pelo seu estado. Quando eu falo estado, eu quero dizer assim, naquele determinado momento, porque o estado pode mudar aqui no nosso programa. A gente vê que a gente começa com uma coisa, depois a gente, por exemplo, aqui a gente começou com um aluno sem nada, e em algum momento a gente deu uma idade para ele, colocou 18, a gente mudou o estado dele. Estado, imagine que é uma foto que você está tirando desse aluno. Na primeira foto, que é na primeira linha, é um aluno sem nada, no caso a idade está zerado e tal. Nesse segundo momento aqui, quando eu tiro a foto, todas as propriedades continuam iguais, mas a idade mudou. Então agora um aluno é diferente. Então o estado mudou. A informação, alguma informação relevante dessa classe foi alterada. O estado foi alterado. E como a gente faz isso? Colocando um modelo rico. No nosso caso aqui, eu vou colocar ele aqui. Então eu estou empurrando o nosso aluno lá para baixo e vou voltar explicando o que está acontecendo. Vamos pegar só a nossa classe aluno rico. Então agora ele é um aluno rico. Não é que ele tem dinheiro, ele faz parte de um modelo rico, que é como a gente diferencia. Numa aplicação real, eu não estaria utilizando aluno e aluno rico. Eu só teria uma classe aluno, mas ela seria implementada de uma forma rica, como a gente diz, com outros tipos de métodos. Mas vamos começar a explicação. Eu vou dividir a tela em duas para poder mostrar para vocês algumas diferenças e a principal está aqui. Então, dividi a tela aqui no meio, aqui embaixo é a nossa classe anêmica, aqui em cima a nossa classe rica. E o que vocês veem logo de cara é que todas as minhas propriedades são private set. O que isso quer dizer? Que eu não posso simplesmente criar uma instância e ir lá e tentar alterar no meu aluno rico a idade, como eu fiz com o aluno. Lá no aluno, se você se lembrar, eu coloquei aluno.idade igual a 18. Eu não consigo fazer aluno.idade num aluno rico. E eu vou mostrar para vocês. Aqui, a gente já começa a ver alguns problemas. Problemas, na verdade, não é um problema, né? É algo que eu criei, mas eu vou explicar. Aqui embaixo eu vou colocar o aluno rico para vocês verem. Então, olha só, estamos com o aluno rico agora aqui embaixo, não é o outro aluno, a classe anêmica. Primeiro lugar, o que eu já tinha dito para vocês, eu não consigo colocar um valor aqui, Aqui está mostrando, o set, que é isso que a gente está vendo aqui, que é o que a gente usa para alterar o valor, ele não é acessível, porque ele é private, ele só é acessível dentro da própria classe, e aqui eu estou fora da classe. Então eu não consigo alterá-lo, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. E eu nem consigo, na verdade, instanciar
uma classe aluno rico, porque ele está falando aqui, ó, que não há construtores sem parâmetros. Veja que eu não estou passando nada aqui, eu estou falando, ó, cria um aluno rico. Ele não aceita. Por quê? Porque a gente vê aqui, ó, que o aluno rico, o construtor, lembre que o construtor, tem vídeo sobre construtor aqui no canal, o construtor é um método que tem o mesmo nome da classe. Então, toda vez que essa classe for criada, vai ser através desse método construtor aqui. E o nosso construtor está pedindo um nome, uma idade e uma lista de curso. Vamos fazer o seguinte, deixa eu tirar a lista de curso aqui nesse momento e deixar só a idade. Eu vou tirar isso daqui também. Só para facilitar a nossa vida. Então agora cabe tudo na tela. Então o nosso aluno rico precisa de nome e idade, no mínimo. Então o que eu precisaria fazer aqui, ó? Repare que agora não tem mais erro. Aqui é outra coisa, aquilo eu já falei, né? Ele não tem acesso, mas agora eu posso criar o meu aluno rico. Poderia até criar uma matrícula aqui, colocar aluno rico e tirar essa verificação aqui. Por quê? Porque se vocês verificarem, ó, eu já faço uma verificação de nome e de validade de idade. Deixa eu agora aumentar tudo e a gente vai ver só a nossa classe. Então olha só, quando você tentar criar a classe, ele vai rodar o construtor, vai pegar o nome e idade que obrigatoriamente você passou e vai fazer uma verificação. Vou mostrar para vocês o que ele faz em cada uma delas. Nome válido. O nome válido recebe uma string, verifica se é nulo ou vazio. Se for, retorna falso, ó, veja com booleano, então ele não vai dar como válido. Se o nome for menor do que 5 caracteres, ele vai retornar um falso também, ele vai dizer que é inválido. Se não, se essas duas condições forem cumpridas, retorna um true. Já vamos olhar a idade aqui, ó. Idade é a mesma coisa, recebeu idade. Se a idade for maior ou igual que 18, ó, ele retorna que é maior ou igual que 18. Ou seja, se for maior ou igual que 18, retorna um true, senão retorna um false. E se qualquer uma, ó, é um ou aqui, né, um or, se qualquer uma dessas duas condições for falsa, ele já estoura um erro aqui, ó, argument exception, parâmetros inválidos. Obviamente a gente poderia fazer algo um pouco melhor, falar exatamente qual é o parâmetro, quais são os motivos, mas aqui a gente está facilitando. Passando essas duas condições, ou seja, sendo válido o nome, sendo válido a idade, ele preenche aqui a minha propriedade. Ó. Repare que eu clico aqui e ele mostra isso aqui. Ou seja, o nome está chegando pelo construtor, sendo verificado e aí sim sendo passado para a propriedade. Eu não acesso a propriedade diretamente de fora do meu código, porque ela é private. A mesma coisa acontece com idade e da forma que eu pus aqui, a mesma coisa acontece com qualquer um, ID ou até mesmo cursos. E aí a gente pode pensar, bom, mas e se eu quiser alterar essa propriedade? Porque sim, eu quero poder, sei lá, colocar a idade do aluno a 18 ou vamos fazer diferente aqui, ó. Eu quero colocar que o nome não é mais Milton, é Gilson. Como que eu faço para alterar o nome para Gilson? A gente cria métodos. E aí, não somente para o nome, para tudo que a gente queira alterar. Porque através do método, a gente cuida das verificações. Lembra que eu falei lá no começo? A gente precisa certificar que o nosso modelo, que a nossa classe, que a nossa instância sempre tenha dados válidos. No caso, o nome aqui, ó, a mesma coisa. Eu criei esse altera nome, então a gente só vai alterar o nome por esse método. A gente altera nome e passa o novo nome aqui. Quando o novo nome bater aqui, ele vai verificar. Esse novo nome é válido? E aí repare que ele chama a mesma função que eu usei no construtor. Ó, construtor está aqui, eu usei nome válido. Altera nome está aqui, usei nome válido. E aí a gente já resolve aquele problema que eu comentei antes com vocês. Eu posso ter 50, 100 lugares verificando se o nome está válido. Eu sempre vou usar o mesmo verificador, a mesma função para saber se o nome está válido. E aí, se em algum momento isso aqui mudar de 5 para 10, eu altero só aqui, automaticamente todo mundo que chama vai verificar da mesma forma. E aí eu alterei todos por um lugar só. Manutenção muito mais fácil, probabilidade de dar erro muito menor. E, principalmente, um lugar só para eu testar. Eu só testo aqui. Então, lá nos meus testes eu vou colocar
testar nome válido. Passo alguns nomes, passo com menos, passo com mais letras, passo com exato 5 para ver se está se comportando do jeito que eu quero. Mas vamos retomar. Então aqui, ó, eu fiz o altera nome. Depois que ele passou por essa condição aqui de verificar se o nome está válido, ele altera a minha propriedade para novo nome. Então vamos ver lá em cima. Se eu quiser alterar o nome deste aluno aqui, não é mais assim. É assim. Altera nome. Passo o novo nome como um argumento aqui, ó, novo nome, e ele altera. Vou colocar isso aqui só para barrar, para vocês poderem enxergar. Então, ó, eu vou criar aqui, não só o aluno, mas como aluno rico, mas nosso foco agora é no aluno rico. Então, olha lá, bateu aqui, né? Parou. O nosso aluno rico, até o momento, tem o nome Milton, né? A gente pode acessar o nome Milton, porque lembra, o get é público. Então, ele acessou o nome Milton. Mas nesse momento agora, na linha 7, eu vou rodar ela com F10, ele alterou o nome. O aluno rico agora chama Gilson. A gente pode ver aqui e a gente pode ver aqui, Gilson. Então ele passou lá pelo meu método de alteração de nome, fez a verificação, viu que estava tudo certo, passou adiante. E nessa forma a gente teria também alteração aqui do lista. A lista de cursos, a gente colocaria, como estava no início lá e eu tirei, a lista de cursos aqui para que não pudesse ter cursos vazios. No caso, uma lista vazia, né? Então sempre teria que ter. Aí o que eu faria? Alteraria o construtor para que ele tivesse que aceitar cursos aqui. E aí eu faria a verificação aqui, ó, o curso está vazio, tem ao menos algum, e aí não teria como criar um aluno sem ao menos dar um curso. Ó, pode ver que aqui, ó, o que antes estava funcionando, agora ele já barra porque ele fala, não tem a lista de strings aqui, que são os cursos que a gente está esperando. E aí a gente teria que criar aqui uma lista com os cursos. Então agora não tá dando mais erro, porque agora eu passei uma lista de cursos, coloquei ao menos um curso, então ele está cursando história, tudo bem. E aí, se eu quisesse alterar, eu teria que criar na classe aluno rico adiciona curso, exclui curso. E obviamente no exclui curso eu tenho que verificar. Se ele estiver excluindo só tem um, eu não deixo. E aí eu barro com o erro. Falo, olha, você não pode excluir porque ele só tem um curso. E ao menos um tem que ter, é obrigatório. Então, é esse tipo de verificação, é esse tipo de segurança que você vai ter no seu código. E mais uma vez, por que isso é importante? Porque o outro programador que for trabalhar com o seu código, ou até mesmo o você do futuro que está voltando utilizando o seu código, você não lembra mais do seu código, porque a gente não lembra mesmo. É muita coisa, você não vai trabalhar só com um sistema, e se trabalhar só com um, você não vai trabalhar só com esse pedaço. Os sistemas são robustos, são grandes, e a gente acaba meio que perdido e esquecendo. Este programador, ele não precisa realmente saber. Quando ele começar a utilizar, através das mensagens de erro, através da forma que você trabalha, por exemplo, aqui, você não consegue simplesmente mais instanciar um aluno rico da forma que você fazia aqui em cima, ó, sem passar nada, ele já começa a entender, aqui o aluno rico é obrigatoriamente, eu vou ter que colocar nome, idade, e agora no nosso caso aqui, uma lista de cursos. Então, em momento algum, eu vou ter um curso, um aluno sem curso, um aluno com idade menor que 18, esse tipo de coisa, facilitando a vida de todo mundo, facilitando principalmente testes, como eu já falei, facilitando você saber que a qualquer momento a sua informação ela está íntegra, ela não está num estado inconsistente. E antes de mostrar a última coisa que eu percebi que eu esqueci aqui, já sabe, curte, compartilha, se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém. Esse é o tipo de vídeo que ele não tem muito apelo. Dificilmente alguém vai chegar aqui no canal por ele ou vai buscá-lo. Por quê? Porque geralmente é um assunto que ele é mais do intermediário para avançado. E aí talvez você que esteja iniciando agora volte no futuro. Você que é intermediário avançado está entendendo o que eu estou falando. Mas aí você que é iniciante, você já está saindo na frente. Você pode até não ter compreendido totalmente, embora eu acho que você assistir de novo, dá uma olhada lá nos outros vídeos sobre encapsulamento, questão de acesso, controle de acesso aqui com public, private, vou deixar tudo na descrição, linkado aqui, você já vai ter uma vantagem muito grande. Primeiro que você já vai dar uma melhorada no seu código, trabalhando menos
com modelos anêmicos. Mesmo que você não entenda na totalidade, você já sabe, um modelo anêmico não é tão legal. Até tem um lugar ou outro para se utilizar, eu posso até comentar sobre isso no finalzinho do vídeo, mas pensa assim, não é tão legal de utilizar o modelo anêmico, então vou evitar, já sai na frente. Em algum momento você pode ter uma entrevista e alguém pergunta, modelo anêmico, modelo rico, você vai saber o que falar. Opa, devo utilizar modelo anêmico, rico, por que isso assim? E o modelo anêmico ele não é tão utilizado, por quê? Aí você explica aí por quê. E principalmente focando sempre nessa questão de segurança do seu código, da consistência dos dados nas suas classes. Então, como eu falei, não é um vídeo que tem tanto apelo, com certeza os números vão ser baixos, mas a ideia aqui não é só ter número, é também ter informação. Então, se puder, por favor, manda para algum amigo aí que está estudando também, compartilha com ele, porque ajuda o meu canal a crescer. O que eu estava falando, antes ainda de mostrar o que faltou, o modelo anêmico a gente acaba utilizando num DTO. DTO é uma forma de você trafegar informação. A ideia do nome DTO é para isso mesmo. É Data Transfer Object, que é um objeto de tráfego de dados, de você mandar um dado de um lado para o outro. Isso tem muito no modelo MVC, vou deixar tudo linkado aqui se você tiver interesse, dá uma olhada nos outros vídeos que falam sobre isso. Mas no modelo MVC, em algum momento, você tem que levar a informação de uma camada até a outra. Então, geralmente a gente utiliza o DTO. O DTO seria a nossa classe anêmica, que você viu aqui embaixo. Então você tem aqui, só que você coloca somente a informação que você está passando, que você precisa. O que eu quero dizer é o seguinte, se em algum momento você precisa só do nome e idade, você não precisa passar o ID e o curso. Você cria uma classe de DTO que contenha só o nome e a idade. Aí você preenche ela, manda pro lugar onde você quer mandar, esse lugar recebe e só utiliza. Então você não tem que ter todo aquele cuidado de, será que está consistente? Será que a idade está assim? Será que o nome está assado? Por quê? Porque você só usa para formas específicas e somente para trafegar a informação. Quem efetivamente cuida de saber se está tudo consistente é a classe rica da qual se originou o DTO. O DTO é simplesmente você vai numa classe rica, no modelo rico, olha lá a informação, copia dele, coloca nessa classe anêmica, nesse DTO e manda para outro lugar. Mas isso é uma outra coisa, a gente não precisa focar tanto nisso. É só para vocês saberem que sim, a gente eventualmente vai usar uma classe anêmica. E de uns tempos para cá, quando a gente utiliza o DTO, a gente na maioria das vezes nem utiliza mais classe. A gente utiliza record, tem vídeo no canal também, então está cheio de referência esse vídeo de hoje. E o que eu queria mostrar por último é efetivamente a gente causando um erro, né? Porque aqui a gente só foi na parte bonita, vamos dizer assim. Então, se eu tentasse criar um aluno rico com uma idade menor que 18, que não é permitido aqui, a gente bateria numa exceção, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Se ele verifica o nome e a idade e nenhum dos dois, ou um ou outro, dá erro, né? Vejam as exclamaçõezinhas aqui. Então, eu crio uma exception. No caso, argument exception é o que a gente geralmente utiliza quando são parâmetros, né? Que aqui a gente chama de argumentos também, dependendo de que ângulo a gente veja, mas é isso, parâmetros inválidos, e aí o seu programador, você do futuro, vai descobrir, deu erro aqui, eu não posso utilizar, por quê? Aí você vai olhar aqui, nome válido, idade válida, vai descobrir que a idade não estava válida. É óbvio que em outro contexto eu poderia separar o nome e a idade para dar mensagens um pouco melhores, né? Quando for nome inválido, eu falo, o nome está inválido, posso até dizer o porquê, a idade está inválida, posso até dizer o porquê, mas a gente não vai cair para esse lado hoje. Uma outra forma seria você deixar passar isso aqui, não dar um throw nesse exception, né? Não criar um erro de verdade e sim devolver uma mensagem, talvez um código dizendo que esse código diria, olha, não foi criado por isso, por aquilo. Também é uma forma de se trabalhar, mas eu acho mais visual, um pouco mais fácil de trabalhar, eu criando exception mesmo. Eu acho que fica mais fácil. A gente poderia ter log aqui que verifica se houve erro e aí faz um log do porquê do erro, esse tipo de coisa. Então, um vídeo que ficou um pouco mais comprido do que eu imaginava, isso sempre acontece, mas como eu disse, é recheado de informação, muita referência. Se não entendeu, assiste as referências, depois volta aqui, assiste de novo. É sempre assim que a gente vai crescendo. Talvez a informação como um todo aqui seja demais, mas aí você vai no outro vídeo, aprende uma coisa um pouco mais tangencial, um pouco mais colateral, e aí volta para cá e aí as coisas começam a fazer sentido, beleza? Mas como eu sempre digo, fazer sentido mesmo é quando você põe a mão no código. Você tenta reproduzir o que eu fiz aqui. E aí você vai entender, isso acontece, tal, dá um erro aqui, dá um erro ali. Você já sabe, se der algum problema, deixa a mensagem nos comentários. Eu sempre leio os comentários, tento ajudar da melhor forma possível. E é isso. Por hoje é só e vejo você no próximo código.